De volta com Magna Palma, com o tema pós-produção enriquecendo o enredo através da arte. Um outro exemplo que a gente vai ver aqui é um exemplo de associação também. Esse filme aqui é o Sin City, que aqui é associada a um elemento de destaque. Tanto o Sin City como esse, a lista de Schindler, a gente tem um elemento de destaque, né? Que é o Sin City, por exemplo, é um filme todo em PB e só algumas coisas são coloridas. E a lista de Schindler, por exemplo, ela é todo PB. Só na hora que aquela garotinha aparece, que ela está vestida de vermelho e que aquilo chama a atenção, chama o olhar e faz com que a gente, enfim, entenda e entre no clima da dramaticidade da cena, assim, né, da importância daquilo. Aqui a gente tem um exemplo de transição com o filme O Último Imperador. Como que ele é usado aqui? Cada momento vamos dizer assim, da vida desse imperador é feito de uma cor. Quando ele é criança, quando ele começa a virar adolescente, quando ele fica adulto. Então, cada vez que muda essa direção cromática, é um momento da vida dele. Aqui, quando ele é mais velho, o filme já começa a ficar todo mais frio, mais esverdeado. E aí a gente também tem um exemplo interessante de transição, que é aqui no Mágico de Oz, que é um filme PB, e que aí, quando ele chega no mundo de Oz, o filme vai se transformando todinho em cor e começa a mostrar um mundo maravilhoso e cheio de luz. E o interessante aqui também, eu vou voltar de novo para a gente ver, que assim, aqui tem um outro elemento muito interessante de associação ao tema, que é Aspect Ratio, que é a janela. Nota que quando ele começa lá, que ele está deitado no balão, eu vou voltar para a gente rever, quando ele está deitado no balão, a janela é pequenininha, ó, né, quase 4x3. À medida que o balão vai andando, ele vai entrando no Oz, a janela começa a abrir, como se abrissem os horizontes, e a cor vai tomando conta e desvendando um mundo maravilhoso, né? Fantástico. Magnífico de cor e de deslumbramento. Então, assim, a janela realmente tem que ser, né? O panorama tem que ser outro, bem maior. Então, esses, por exemplo, são alguns exemplos de como que a gente pode usar a cor com um propósito, né? Eu posso associar várias coisas essa cor, e aí quando a gente usa esse propósito, a gente volta a criar aquela coisa do look, que pode ser conseguido com um look, né? Esse look pode ser construído ou pode ser um look que já venha pronto, né? Normalmente se constrói o look porque, enfim, cada produto requer uma coisa e não necessariamente tu vai encontrar um look pronto para responder aquilo exatamente que tu precisas. Então, normalmente se constrói, durante o processo de color grading, o look desejado para a cena que se está trabalhando, né? Então, esse dominar as linguagens artísticas, né? Entender como que essa cor funciona, né? Como que a gente percebe, como que ela nos afeta e determinar qual o propósito que eu vou utilizar faz toda a diferença, porque faz com que a arte, de uma forma geral, entre dentro do audiovisual e transforme, seja transformador. O emprego da cor, na verdade, é uma coisa interessante porque ele proporciona diferentes perspectivas, né? Cada pessoa entende de um jeito, apesar da gente da cor ser uma vivência comum, né? Cada pessoa é um universo e a gente entende a cor de formas diferentes, ela toca a gente de formas diferentes. Então, essas diferenças perspectivas ainda assim precisam de contextualização, porque sem contextualização a cor fica solta, né? A gente não pode ficar usando a cor assim, vou usar porque eu achei bonita. Não, tem que ter um contexto. Então, o filme aqui é Alice através do espelho. É muito interessante, sim, esse personagem do mágico, do chapeleiro, ele está morto. Nota que a Alice está vibrante, né, iluminada, mas quando ele ganha vida, olha o que acontece. Ele vai ganhando cor, né? Ó,
o cabelo ganha cor, né? Os lábios voltam a ficar coloridos, enfim, a vida volta para ele e ele já começa a ficar no mesmo contexto da Alice. Mas isso é interessante de contexto, porque assim, ele estava branco antes, né? Porque ele estava morto. Então, assim, tem um contexto, um outro contexto aqui que a gente vê. Esse verde, por exemplo, estava perfeito ali na paisagem. Mas quando esse verde aparece na pele de uma pessoa, ele causa estranhamento, né? Causa um incômodo, porque aqui a gente tem uma bruxa, né? É um outro personagem. Isso é uma coisa interessante, porque, assim, apesar do uso da cor ser uma coisa que é extremamente, enfim, lúdico e gostoso de trabalhar, a gente não pode esquecer da contextualização. Ele tem que ter um contexto, né, para se usar. Eu não posso ficar usando as cores assim do jeito que eu quiser, da forma, né? Tem que ter um contexto. Então, dentro desse contexto, aí sim, o que é mais interessante é que quando a cor é contextualizada, a gente quase não percebe, né? Assim, esses trabalhos todos de imagem, né? Essa manipulação artística toda é tão bem feita que a gente não percebe, a gente compra a ideia, a gente entra naquilo, a gente sente, né? Aquela coisa mexe com a gente na emoção e a gente não percebe que aquilo foi feito, né? Eu acho que a palavra é essa mesmo, você sente, né? Você sente a cor, é incrível. Exatamente, e aí o que acontece? A gente só começa a racionalizar, né? Quando a gente bate um papo que nem esse, e aí alguém vai pontuando e vai mostrando, olha, tá vendo aqui? Olha, tá vendo ali? Aí a gente começa a racionalizar aquilo que até então era só emoção, né? A gente só sente aquilo, né? Então, assim, a cor, quando ela é usada como meio de expressão, ela ressignifica as metáforas que estão associadas à forma como a gente conta as histórias, né? Elas são carregadas de simbolismos e elas mexem com o cérebro, elas afetam o cérebro, né? E aí, quando elas fazem isso, elas podem causar efeitos expansivos ou restritivos, né? Por isso que, assim, isso é tão importante, a contextualização. Então, assim, para a gente finalizar, acho que, sim, a arte, na verdade, ela precisa provocar, né? O intuito da arte é provocar, é tirar a gente do lugar comum. A gente tem que ser mexido, né? E essa arte, isso pode acontecer, seja na escultura, na pintura, nas outras formas de expressão, ou seja, no audiovisual. Sensacional. Magda, muito obrigado pela sua participação no SET Experience Academy. Eu agradeço muito a oportunidade, espero que eu tenha conseguido mudar um pouquinho o olhar, não só o seu, mas de todo mundo. Fechamos aqui mais uma entrevista da trilha Pós-Produção, onde abordamos o tema pós-produção, enriquecendo o enredo através da arte.